Tem algumas noites que eu não consigo dormir. Não consigo dormir, deito na cama, fico preocupada porque eu não consigo render nos estudos, levanto, estudo, mas não rende. Daí eu acordo, fico trocando o dia pela noite. E minha vida de estudos, que estava o ano passado impecável, que eu estudava de manhã certinho, terminava no final da tarde, ali 7 horas, fazia minha janta, comia, jantava e ia dormir, terminou. Agora é uma roleta russa. Então eu fiquei essa madrugada inteira, tanto essa quanto várias outras madrugadas, procurando algum vídeo de alguém que pudesse me acolher. Porque eu não quero um vídeo de alguém para me dizer que eu preciso fazer exercício físico, me alimentar bem e ter uma rotina de sono bom para conseguir estudar. Porque isso é óbvio, todo mundo sabe, e isso é bom não só para estudar, como para a vida no geral. Mas eu precisava de alguém para me acolher, para dizer: oi, tudo bem? Eu também tô assim, que nem tu. Ou pelo menos já estive assim que nem tu, e aí fiz tal coisa para me adaptar. E por incrível que pareça, eu achei o vídeo de uma menina, depois eu vou procurar, tentar colocar o link aqui embaixo na descrição, que é uma menina que ela falou uma coisa muito interessante, que ela viu um vídeo de fato sobre o assunto e ela adaptou ao que ela vive, a rotina dela. E é óbvio que falando assim é muito óbvio. Nossa, eu vou pegar ali, vou adaptar minha rotina. Só que eu vejo que muitos vídeos é assim, ó. Se tu não se alimentar bem, fizer exercício, ter uma rotina e dormir bem, tu não vai conseguir estudar. Ou então, muita gente falando, se tu não estudar por meio de flashcard, tu não vai aprender. Se tu não estudar fazendo questão de prova, tu não vai aprender, tu não vai passar na prova. Se tu inventar de ficar fazendo um monte de resumo colorido, tu vai perder tempo, tu não vai passar na prova. Só que a questão é que tem gente que foi ensinado e aprendeu a estudar uma vida inteira de um jeito. Então, se para a pessoa funciona fazer resumo demorado, colorido, e que vai levar horas, e ela vai perder um tempão e vai talvez até deixar de estudar muito conteúdo por causa disso, para mim não tem problema, porque se a pessoa aprender alguma coisa, é o que vale. O que não vale é eu pegar uma coisa que foi dita, que pela maioria, e até essa menina ela fala sobre essa teoria. Eu vi uma menina, essa foi outra, que falou sobre. Eu vi muitos vídeos. A teoria da sapatilha 37, que a maioria das pessoas calçam 37, mas tem as que calçam 35, tem as que calçam 36 e assim por diante. Também, se eu achar o vídeo, eu boto ali na descrição. Mas é isso. Tem gente que calça um tamanho de sapato diferente. Eu não tenho a mesma realidade, eu não vivi o mesmo. Eu não aprendi a estudar que nem as outras pessoas. E para mim, mais vale eu perder tempo fazendo um resumo escrito do que estudar de alguma outra maneira que foi dita que é o correto de ser estudado. Eu até falei na terapia sobre isso, que eu estava apavorada, porque eu não estava conseguindo estudar. E aí ela me perguntou, tá, mas então o que que tu fez hoje? Hoje eu só fiz resumo. E ela, mas resumo não é estudar. É estudar, mas é que todo mundo fala, fulano fala, todo mundo fala que para passar tem que fazer tal coisa. Sim, mas nesse dia eu consegui entregar um resumo escrito. E nesse dia eu não consegui entregar o resumo, a leitura, explicar para mim mesma e fazer questão de prova. Não consegui. E se para mim estudar sim rende mais e eu demorar sei lá quanto tempo a mais para passar aqui fulano de tal, paciência. É claro que, por exemplo, no meu caso, de fato é uma urgência, acho que para mim, para muitas pessoas, passar nessa prova. Só que para muitas pessoas também é mais tranquilo. Por exemplo, eu como estou estudando desde o ano passado foi um ano que eu estava tranquila, assim. Estudava o que dava. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que por eu estar tranquila, eu estudava horrores.
Ao contrário de agora que eu fico procrastinando o tempo inteiro, tudo é uma distração para mim, e aí tudo eu preciso fazer. Por exemplo, agora mesmo eu arrumei tudo aqui no meu quarto para estudar, e aí eu pensei, ai, vou editar uma foto para postar no meu perfil profissional. Sabe? Pra quê? Sabe? Não tinha porquê. E aí eu perdi, sei lá, quanto tempo de estudo pra fazer isso, sendo que eu poderia ter feito isso em outro momento. Então, eu tô tentando pegar o mínimo do celular possível, até pra mexer em qualquer coisa, porque eu me distraio muito fácil. E aí, se eu não me distrair no celular, quando eu vejo eu tô num site de compra, e aí eu fico olhando um monte de coisa pra comprar e que eu invento que eu preciso, sabe? Então é uma confusão tão grande e eu não vejo nenhum vídeo de pessoas que estão aqui para acolher, para dizer assim, cara, eu também não sei o que eu tô fazendo, não consigo fazer. As dicas que as pessoas falam, se vicie em estudar, aprenda a estudar direito. É, esses vídeos, assim, eu sei que eles são importantes, muita gente aprende de fato assim. Eu aprendi algumas coisas com esses vídeos, só que eu não vejo nenhum vídeo dizendo assim, eu também não tô sabendo estudar, eu também tô procrastinando, eu também tô na luta aí para ter uma rotina para começar a a melhorar nisso, assim. Porque eu me sinto, sério, sozinha. Parece que eu sou a única pessoa no mundo que eu não sei o que tô fazendo. Todo mundo, nossa, sabe estudar e é o método Pomodoro, que é outra coisa também que eu acho uma grande besteira, assim. Claro, não é besteira porque foi um estudo. Mas, tipo assim, pra mim não funciona. Eu não posso, se eu colocar 25 minutos ali para estudar sei lá, 10, 5 de pausa, eu nunca mais volto da pausa, meu amor, nunca mais. Foi o que aconteceu quando eu tentei esse método. Então, assim, para mim é sentar e estudar, daí tá, beleza, eu posso até botar ali uns 60 minutos para lembrar de levantar, dar uma volta, comer um negócio, voltar. Mas, por exemplo, para mim resolve muito mais eu ficar o máximo que eu conseguir focado depois terminar, deu pronto, era isso. Porque senão eu não volto mais. Tá, pode ser que conforme for estudando, 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 estudando a minha vida, eu vou aprendendo outras formas e um jeito mais correto, e aí para aprender melhor ou coisa assim. Mas no momento é o que serve para mim, e aí parece que tu vai, olha no TikTok. Eu não tenho pesquisado mais tanto no TikTok, tenho usado mais o YouTube, mas eu pesquiso muito no YouTube e é sempre isso, é tipo assim, você estudou errado a vida inteira. Só que tá, beleza, eu estudei errado a vida inteira. Primeiro que eu não aprendi a estudar quando eu era mais nova, por questões de família mesmo. Daí tive que aprender isso sozinha depois que eu entrei na faculdade. E aí foi uma luta para estudar sozinha. E eu sempre tive que fazer muito resumo, infelizmente. É uma merda, perde tempo, sim, perde tempo, muito tempo mesmo. Mas eu tenho que fazer resumo, porque senão eu não consigo. Eu não consigo. E aí, tipo, eu tenho que escrever de vermelho ali no canto, porque na prova, se eu precisar, eu fecho o olho e lembro que no canto tava em vermelho. Ai, tá, mas esse não é o jeito certo. Tu é acostumada assim, mas na verdade tu não aprende, tu só decora. Tá, beleza, então, eu só decoro, eu preciso disso pra fazer, para passar na prova agora, tá? E depois eu aprendi muita coisa da minha profissão na prática, muita coisa. É, claro que tem alguma coisa ou outra que eu preciso saber da teoria, mas eu também aprendo muito na prática, aprendo muito vendo os outros fazer. Aprendia muito com as minhas colegas ensinando a matéria para mim, muito mais até que às vezes o professor ensinando a matéria, sabe? Eu gostava sempre de gravar a aula para escrever a aula em casa ou digitar a aula quando não tinha tanto tempo. E esse foi o jeito que eu estudei a vida inteira. E não vai ser em um ano que eu vou aprender a estudar de outra maneira. E eu não vejo as pessoas falando sobre isso nos vídeos que eu pesquiso no YouTube para tentar tipo, acolher mesmo, assim. Eu tô ferrada, 4h30, 5 da manhã, pensando, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo. A única pessoa nesse universo que não estuda no método Pomodoro. E aí
eu entro no YouTube e me deparei com um vídeo dessa menina e ela foi Deus na minha vida, Tri. Mas ela foi tudo, assim, ela, tipo, falou, ah, olha só, eu também estudo de um jeito diferente. Aí isso acontece, as pessoas, elas botaram uma regra que só dá certo estudar de tal jeito, porque a ciência, isso, aquilo, e eu, tudo bem, a ciência tá ótimo, vai lá com a ciência, eu tô contigo. Mas, no momento atual, a ciência não funciona pra mim ainda, tipo, e aí eu não vou estudar porque isso não funciona pra mim. É tipo, não, eu preciso aprender um método tal, porque senão eu não vou entender. E daí eu não consigo aprender aquele método, não tá funcionando, não tá funcionando. E aí eu tô vendo que eu tô deixando de estudar, pelo menos do meu jeito, mas estudar, porque eu não tô seguindo a regra que a galera colocou na internet aí, porque é o jeito certo de aprender, estudar e etc e tal. E eu até concordo, deve ser, eu nunca me aprofundei muito no assunto, mas o pouco que eu olhei de vídeo é isso. E, enfim, eu vi também, peguei a ideia, assim, eu sempre gostei de falar pra câmera e tal, do meu dia a dia, mas no meu dia a dia não acontece muita coisa, então vou aproveitar que eu tô estudando e que eu tô com essa questão bem séria, assim, e quero postar no YouTube para dividir essas situações, assim, que eu tenho passado em relação aos estudos e para ver se alguém aí se identifica junto comigo, porque eu não vi quase nenhum vídeo, inclusive, foi só dessa menina aí. Depois eu não acompanhei muito mais os vídeos, porque eu vi o vídeo dela hoje de madrugada. E eu, como aqui não tem muita gente que me assiste, né? Tipo, pessoas conhecidas minhas, eu não divulgo isso aqui pra ninguém. E provavelmente quase ninguém vai ver isso aqui, só as pessoas que estão me seguindo e olhem lá. É, eu vou começar a postar aqui, tipo, o meu dia a dia de estudos, inclusive os dias que eu não consigo fazer nada, sabe? Por exemplo, hoje de tarde, que eu peguei e me preparei toda para estudar, e aí fui deitar na cama e dormi. Ah, para muitos pode parecer nada, mas para quem estuda, isso é um absurdo, meu Deus do céu. Eu perdi da 1 da tarde às 4 e pouco, 3 e pouco, quase 4, dormindo. Foi um pouco antes até. Depois eu falei, foi um pouco antes, mas enfim, dormindo. E só que eu não dormi de madrugada, sabe? É uma coisa assim, completamente biruleibe. Eu tô completamente biruleibe. E aí eu tô com livros para ler que eu comprei. E aí é isso também, né? Dopamina barata. Eu não quero ficar mexendo no celular, então eu fico, às vezes, a madrugada toda, se eu não estou estudando, eu pego e fico olhando o site de compra. E eu, ainda bem que consigo controlar, assim, por questões de terapia mesmo e me entender um pouquinho só, que eu não vou, não boto no carrinho e compro, sabe? Eu penso, tipo assim, tá, vou deixar isso aqui no meu carrinho. E se daqui a, sei lá, 2 semanas eu ainda quiser comprar, eu compro. Então eu tenho me controlado bastante nas compras, mas eu fico assim, olhando, sabe, o feed. E daí eu não posso olhar o feed não posso olhar o feed do Insta. E até às vezes nem tem mais graça, porque eu nem tenho mais o que ver naquilo lá. Não gosto mais de olhar o TikTok. E aí eu fico vendo o YouTube. Quando eu acabo de zerar o YouTube, eu fico olhando incansavelmente sites de compras. E aí eu fico olhando a Amazon e etc e tal. E aí eu fico nessas. Então, vamos ver o que que vai render hoje. Não rendeu muito o dia de hoje. Hoje é sábado, agora são 7h35. Não rendeu muito hoje, não. E vamos ver a partir de agora o que que vai render. E também vamos ver se eu vou conseguir postar todos os dias vídeo dessa jornada até o dia da minha prova, que é dia 13 de setembro. E falta aí 58 dias, porque como se não bastasse ser ansiosa, eu ainda estou colocando um calendário de contagem regressiva. Também tem a questão que eu
tem os meus altos e baixos, então pode ser que eu poste esse vídeo e nunca mais apareça. Mas se esse vídeo chegar para alguém que tá passando pela mesma coisa que eu, de parece que toda a internet sabe estudar e tudo que é dica que as pessoas falam não funciona, bem-vinda, porque você não está sozinha. E aí tem mais uma coisa que eu queria falar também, rapidão, que é, eu também entro numa coisa eu fico pensando, se eu tiver tal coisa, eu vou conseguir estudar. Então eu fiquei um tempão estudando o meu quarto para montar um escritório no meu quarto. Eu acho que isso vai funcionar, tá? Então eu estudo no quarto e meio que eu deixei ele com cara de escritório. A minha cama é praticamente um enfeite. Vamos ver se isso vai funcionar, daí eu vou voltar aqui para dizer o que eu acho de. Meu quarto já teve trocentas configurações, então essa é nova, então vamos ver. Eu também tenho a ilusão de que se eu comprar caderno novo, caneta nova e etc., eu vou me animar e vai dar certo. E de fato tem gente que funciona. E para mim, às vezes funciona assim, eu comprar material de papelaria novo para que daí eu quero usar. E daí eu me animo a estudar. Mas eu tô tentando não gastar. Então, por exemplo, eu queria comprar aquelas fichas de para fazer flashcard. E aí eu pensei, não, vou cortar a folha de ofício no meio, vou fazer assim. E aí tô fazendo assim. Enfim, eu já tenho coisa de papelaria, muita coisa. Eu sou uma pessoa que comprei muita coisa. Então, por isso que eu me cuido bastante em relação a compras, que já tive uma fase muito descontrolada. Foi bem pior, mas agora, ok? E é isso, então, vamos ver o que vai ser. Mas você não está sozinha, eu também não sei o que eu tô fazendo, não sei estudar. Estou estudando do jeito que eu sempre estudei e tá cada vez mais difícil. Parece que também quanto mais tempo me falta, menos eu estudo e sei lá também. Não tem mais o que falar, já tô me enrolando. Então vamos ver. Amanhã ou em algum outro momento, nunca mais eu volto para dizer como é que tá sendo essa nova configuração do quarto, se isso ajudou. E outras coisinhas mais que eu tô mudando para ver se dá um up. Então, fiquem ligados ou não, porque eu posso voltar ou não.